Olá, aqui nós mais uma vez para gravar mais um vídeo da nossa série Vida Cristã. No vídeo passado nós aprendemos com Cristo como devemos ajudar os necessitados. Hoje nós vamos aprender sobre oração, o que Jesus nos ensinou sobre oração. Continuando aqui no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. O que ele nos ensinou sobre oração? Ele começa assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas se quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Versículo 9, ele diz: vocês orem assim, onde ele vai apresentar um modelo de oração. Qual que é esse modelo? A oração do Pai Nosso, que começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 9 ao versículo 13, a oração do Pai Nosso, o modelo que Cristo nos apresentou. O interessante aqui, vou começar a comentar aqui de trás, do final para o início, né? O interessante é que Cristo aqui no versículo 14, ele destaca um trecho dessa oração, desse modelo de oração. Sabe qual é o trecho? É onde fala do perdão. Quando eu peço perdão a Deus, Cristo está me ensinando que primeiro eu tenho que ter perdoado. A oração diz assim: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, está no passado. Eu tenho que ter perdoado para poder receber o perdão de Deus. Essa condição Cristo apresenta aqui para nós. E ele destaca esse trecho no versículo 14, ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Falando disso, de oração, em Marcos capítulo 11, versículo 25, Marcos 11, 25, ele diz assim, Marcos, capítulo 11, versículo 25. Ele diz assim, Cristo falando: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Então, a gente viu aqui, queridos, que Jesus, durante o Sermão do Monte, ele sempre apresenta condições. Ele diz sempre está apresentando condições. Para nós receber isso, nós temos que fazer aquilo. E ainda existem pessoas, pregadores na igreja, que dizem que a salvação é incondicional. Infelizmente, existe esse tipo de mensagem errônea. Esse tipo de evangelho anátema, como diz o apóstolo Paulo, de pessoas falando essa bobeira, essa baboseira. Isso é baboseira. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus ele é incondicional, mas a salvação, Jesus apresenta aqui condições para que nós se torne filho de Deus e ande no caminho certo. No capítulo 5, lá no início do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças,
Lá quando fala, por exemplo, de misericórdia, ele diz assim, bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então aqui mais uma condição. No versículo 43, do mesmo capítulo 5, no versículo 43, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas se eu vos digo, amem o seu inimigo e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estais nos céus. Então Jesus aqui apresenta uma outra condição. Ele apresenta a condição de amar meus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem, que me perseguem, para que eu me torne filho de Deus. Eu tenho que cumprir esse mandamento. Então, voltando lá para a oração, quando ele diz que ao pedir perdão a Deus, eu primeiro tenho que ter perdoado, isso é muito sério. Isso é muito sério. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você que se eu estou com o coração carregado de ódio, de mágoa, se eu não perdoei alguém que me ofendeu, nem adianta eu ir pedir perdão a Deus, que ele só me perdoa se eu tiver perdoado. Jesus está sendo muito claro aqui. O tema aqui não é dízimo nem oferta, mas no capítulo 5, no versículo 23, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O que Jesus está dizendo aqui, meus queridos? Que se alguém tem uma oferta para apresentar a Deus e ele se lembra que tem alguém tem algo contra ele, que ele primeiro vai resolver essa situação. Assim é a oração. Para me pedir perdão a Deus, primeiro eu tenho que ter perdoado. Juntando isso tudo, Deus aqui, Jesus Cristo está nos apresentando condições para que nós façamos as coisas corretas, para que nós ande retamente. É isso que ele está fazendo aqui. É claro que algumas pessoas, elas se batizam, ela começa a frequentar a igreja, devolve seu dízimo, oferta, sem ter esse conhecimento, porque muitas das vezes o estudo bíblico que ela recebeu não foi ensinado esse tipo de coisa. E isso faz parte de uma vida cristã. Quando eu dou estudo bíblico, a parte que eu mais foco ali é no tema da vida cristã. Porque isso aqui tem que ser ensinado nesse tema. Isso faz parte da vida cristã. Agora, é claro que, olhando para a realidade, nós como igreja, os líderes, vocês que são líderes, acompanhando a ordem bíblica, a ordem de Cristo, o correto, vamos supor que algum irmão, com toda a sua sinceridade, ele se batizou, só que ele não tem esse conhecimento. E às vezes ele tem ódio de alguém na vida dele. Ele guarda mágoa de alguém, ele tem ódio de alguém que fez algo de ruim contra ele. Aí esse irmão, ele não tem esse conhecimento. E às vezes esse ódio que ele tem de alguém, às vezes isso é público. Ali todo mundo sabe, a igreja sabe, o líder da igreja sabe. Agora sim, irmãos, líder, você que é líder, será que você tem a coragem de seguir a ordem bíblica, sabendo que esse irmão não tem esse conhecimento e sabendo que ele tem ódio de alguém? Você tem a coragem? Vamos supor que ele esteja levando uma oferta de R$1.000.
Lembrando, o tema hoje não é oferta, mas eu estou fazendo a comparação aqui com o que Jesus falou sobre dízimo e ofertas e o que ele falou sobre o perdão também, sobre pedir perdão a Deus. Ele disse que se alguém tiver oferta a apresentar a Deus, tem que primeiro resolver a situação do coração. Será que você, líder, você tem essa coragem de seguir a ordem bíblica e aconselhar esse irmão? Vamos supor, ele levou R$500 de oferta. Você tem essa coragem de chegar para ele, irmão, a igreja sabe, todo mundo sabe que você tem ódio de alguém, seu coração está cheio de mágoa. Vá lá primeiro resolver a situação e depois você vem e apresenta sua oferta a Deus. Será que você tem essa coragem? Eu desafio você, que é líder, que para você seguir a ordem bíblica, você tem que fazer isso. É para ter essa coragem. Vamos continuar falando aqui dos ensinos de Jesus sobre a oração. Lá no versículo 5, quando ele começa a ensinar, ele diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas se quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, e é quando ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Aqui a gente vê que Jesus apresenta dois grupos de pessoas, que ele nos avisa para que nós não se igualem a essas pessoas em suas práticas erradas. Ele cita o grupo de fariseus, os hipócritas, que ele chamavam os fariseus, e ele cita os pagãos. Ele diz, não seja igual os hipócritas. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Os hipócritas aqui, os fariseus, eles gostavam de apresentar shows. Eles gostavam de orar, de querer aparecer para as pessoas. Entendeu? Não de agradar a Deus com suas orações, mas de querer se mostrar. E ele apresenta aqui os pagãos, que prolongam as orações achando que por falar demais, Deus ia ouvir. Entendeu? Então, ele diz assim, que nós não se assemelha a essas pessoas nessas práticas. Às vezes, irmãos, na igreja alguém é convidado a orar e essa pessoa, ao invés dela procurar agradar a Deus com sua oração, nem que seja uma oração simples, curtinha, mas que agrade ao nosso Salvador, que agrade a Deus, porque ali nós estamos em audiência com Deus. A oração, Jesus nos ensina aqui de como orar, porque a oração é um privilégio que eu e você nós temos. Um privilégio, irmãos, de estar em audiência com o maior dos juízes, o maior juiz e o único juiz justo, o nosso Criador, o Senhor dos Exércitos. Então que eu e você possa saber dialogar com Deus da maneira correta. Da maneira correta. Ele apresenta que ele nos ensina como fazer isso. Nosso Cristo ensina isso. Há um versículo em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. É um versículo muito ligado a tudo isso que Jesus está ensinando. Se a gente pegar o que ele destacou aqui no versículo 14, que ele diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. É muito ligado a isso aqui. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Esse versículo é muito forte, irmãos. Olha o quanto a coisa é séria. Por que eu ligo esse versículo a tudo isso que Jesus está ensinando aqui sobre o perdão? Porque perdoar o nosso semelhante, amar os nossos inimigos, tirar do nosso coração essa raiva,
não sentir ódio das pessoas, tudo isso faz parte da lei de Deus. Amar o nosso próximo faz parte da lei de Deus. Perdoar faz parte da lei de Deus. Não sentir ódio faz parte da lei de Deus. Por isso, o versículo lá diz: quem desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Então, meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Aprendemos muito aqui com nosso Senhor Jesus Cristo de como nós devemos orar. Que nós possamos ser praticantes de tudo aqui que aprendemos na palavra de Deus. Eu trouxe essa série nesse canal, Verdade Absoluta, exatamente para nós estudar literalmente a palavra de Deus. Aqui nós não estudamos ideias de homens, nós estudamos a palavra de Deus. E aqui nós estamos no maior dos sermões, que é o Sermão do Monte. Por quê? Porque aqui foi Cristo quem pregou. Cristo quem pregou. Que nós possamos ser praticantes de tudo que aprendemos aqui nas Escrituras Sagradas. Tiago, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo diz assim: sejais praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago está dizendo que quando eu e você, nós se tornamos somente ouvintes, não praticantes da palavra, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, que a partir de hoje, eu e você, que nós possamos praticar o que a Bíblia nos ensina. O que o nosso Salvador está ensinando aqui. Aprendemos no vídeo passado sobre como ajudar o nosso semelhante, as pessoas necessitadas, e hoje nós aprendemos sobre a oração, de como orar. Esse foi mais um vídeo da nossa série. O nosso próximo vídeo vai ser sobre jejum. Aguardo vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Abraço.